Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e nesta videoaula sobre o AutoCAD vamos dar continuidade ao nosso aprendizado agora, conhecendo as ferramentas de desenho e como trabalhar melhor com essas ferramentas. Então vamos lá, vou abrir aqui o AutoCAD. Você deve estar abrindo aí o seu template para que a gente possa começar a trabalhar. O template que a gente fez na aula 5. Se você ainda não assistiu às outras aulas, eu recomendo que você assista para que você já consiga trabalhar aí melhor, tá bom? Cada aula que a gente faz é uma sequência e você deve assistir para que você possa estar acompanhando, ok? Bom, se você ainda não abriu o seu template, você vai clicar aqui, olha, no menu do AutoCAD e selecionar a opção Open e depois escolher o modelo. Para que você escolha o modelo correto, você vai selecionar a opção Tipo de arquivo e escolher Drawing Template, tá? Essa opção aqui com DWT. Vindo para a página Drawing Template, você vai escolher o template com o seu nome, como a gente já havia selecionado antes. Então tá aqui o meu template, eu já abri e agora a gente vai começar a entender esse conceito das ferramentas de desenho. Na opção de ferramentas de desenho do AutoCAD, eu tenho diversas ferramentas que estão bem aqui, olha só. As ferramentas de desenho ela pode ser ferramentas básicas e ferramentas mais complexas para a criação de objetos. Inicialmente, nós vamos conhecer as 4 ferramentas básicas para que a gente possa começar a trabalhar. E do decorrer do treinamento, nós vamos aprendendo a usar mais ferramentas. Entenda que a maioria das ferramentas que você tem aqui de desenho não são ferramentas que você usa habitualmente. Você vai ter aquelas ferramentas básicas de trabalho diário e quando você tiver necessidade de criar de uma forma mais rápida, você vai conseguir utilizar outros recursos. A grande maioria das ferramentas já permite que a gente faça esse processo. Outra coisa importante para você saber é que nós não vamos destrinchar todos os recursos das ferramentas nesse momento, porque isso não é necessário para você começar a desenhar. A gente vai começar trabalhando com o desenho base e em seguida trabalhando com a forma mais complexa, ok? Então vamos lá. Para que a gente possa entender o conceito do uso das ferramentas do AutoCAD, você deve entender que para iniciar com uma ferramenta, eu sempre vou digitar um comando e em seguida apertar Enter para confirmar. E sempre que eu quiser sair de um comando, eu vou apertar a tecla ESC. Então eu tenho essas duas funções dentro do AutoCAD, que é a opção de entrada e de saída de um comando. Eu só vou conseguir fazer outro comando se eu apertar a tecla ESC para poder encerrar. Então, para que a gente possa começar, eu vou utilizar aqui a ferramenta linha, digitando no teclado L, Enter. O comando é bem simples, você deve estar associando cada letra à sua função, não o que realmente significa essa tradução. A ferramenta linha ela vai estar aqui, olha, no menu de desenho. E para que a gente possa começar, eu vou dar um clique em qualquer lugar na tela. Após clicar, você pode movimentar o mouse. Como a gente já selecionou a tecla F8 no teclado, a minha linha ela está fixa, seguindo o eixo ortogonal, sempre no sentido aqui, olha, do eixo X e do eixo Y. Para que eu possa finalizar o meu comando, eu posso simplesmente dar um clique no próximo ponto. Só que quando você clica no próximo ponto, você não está dando um dimensionamento para esse objeto. E uma das primeiras coisas que você deve saber dentro do AutoCAD é que você vai trabalhar com precisão. Então, eu preciso sempre digitar um valor. Para eu poder colocar o valor, eu vou digitar diretamente no teclado. Nesse momento, eu vou colocar o valor 1. Lembrando que a gente já entendeu o conceito aqui de unidade do AutoCAD. Então, eu vou colocar 1 unidade. E com equivalência para mim, vale 1 metro. Então, eu vou colocar 1 e apertar Enter. Em seguida, eu vou apertar ESC para finalizar o comando. Eu fiz esse primeiro processo de criar uma linha e depois apertar ESC para que a gente possa ter esse objeto aqui, olha. Observe que com uma linha no tamanho de 1 unidade para o AutoCAD, eu vou ter apenas esse ponto aqui. Talvez no seu AutoCAD seja um tamanho ainda menor para esse objeto.
No meu caso aqui, que a tela já foi modificada, então eu tenho um tamanho que consigo ver alguma coisa ainda, olha, mas ele está muito pequeno. Você pode considerar esse objeto como um objeto que está distante. O que eu preciso fazer é nada mais, nada menos que aproximar. E para aproximar o objeto no AutoCAD, nós vamos usar o botão Scroll no mouse. Você não precisa utilizar os recursos de visualização. O recurso de visualização seria o zoom, tá certo? Para que a gente possa aproximar do objeto, eu vou colocar o mouse próximo a ele e simplesmente girar esta rodinha do mouse. Então, vou girando a rodinha do mouse, olha, sempre deixando o mouse próximo ao meu objeto. Nessa nova versão do AutoCAD eu não tenho mais o menu View aqui em cima como antigamente. Nessa opção View agora eu trabalho mais aqui com as configurações da Viewport e o layout da minha área de trabalho. Na verdade, todas as opções do View elas estão localizadas aqui, olha, para que você possa estar configurando aí essas opções através do clique. Mas é uma coisa que eu não recomendo você fazer. O ideal é você trabalhar com o mouse. E eu vou dar as dicas aqui de como é que você visualiza dentro do AutoCAD. Para que você possa aproximar de um objeto, eu posso usar esse botão Scroll para girar e aproximar daquele ponto que eu quero trabalhar. Observe que eu girando novamente para o lado oposto, ou seja, em direção ao meu corpo, eu estou afastando o objeto. Colocando do outro lado aqui, olha, na outra extremidade da linha, eu vou aproximar para esse lado. Observe que sempre ele vai aproximar aonde o mouse está localizado. Se eu coloco o mouse aqui no vazio, o que ele vai fazer é aproximar deste vazio. Então a gente sempre vai trabalhar dessa maneira. Você aproxima, trabalha nessa área, afasta, trabalha na outra área, ok? Para que você possa deslocar a tela, você pode também pressionar essa rodinha do mouse e aí transformar ele no comando panorâmico, né? Então aqui, olha, a gente tem a mãozinha, né, conhecido como pan. Então eu posso estar arrastando a tela. Evite de fazer esse comando quando você está trabalhando em uma área e aí você precisa se deslocar para o outro lado. Olha, você vai perder muito tempo arrastando aqui a linha. Olha, à medida que você aproxima, a linha parece estar muito maior. O ideal é você girar a rodinha, tá certo, do mouse e colocar no ponto que você quer trabalhar. Volta para o ponto, trabalha, afasta, trabalha. Ok? Então aí nós temos esse comando para poder deslocar. Outra dica que eu dou para você poder trabalhar no AutoCAD de uma forma mais eficiente é sempre manter o desenho principal, ou seja, aquele que você está trabalhando no momento, no meio da tela. Sempre mantenha o seu desenho aqui no meio, olha, para que você tenha foco naquilo que você está desenhando. Uma vez que o AutoCAD ele tem uma área aqui de trabalho, olha, que a gente considera uma área infinita para que você possa desenvolver. Então, para que você não fique perdido, desenhando um ponto aqui em cima, mantenha sempre o seu desenho principal centralizado. Olha, isso facilita muito o processo. Eu tenho esses comandos para poder visualizar na tela. Dando continuidade aqui ao meu comando linha, eu vou digitar no teclado L, Enter novamente e vou clicar no próximo ponto. Observe que quando eu aproximo o mouse dessa extremidade, ele me mostra aqui um quadradinho que é o ponto final da linha, que ele chama de Endpoint. Levando o mouse em cima da linha em qualquer ponto, ele mostra aqui o ponto de precisão chamado Nearest, que parece uma ampulheta, ok? Levando o mouse ainda para o centro do objeto, ele vai mostrar aqui o ponto médio. Através desses pontos eu posso trabalhar muito melhor dentro do programa. E se você ainda não fez essa configuração, volta aí nas aulas anteriores para que você possa configurar, ok? Selecionando aqui o ponto base Endpoint, eu vou levar o mouse aqui para outra direção. Olha, vou levar ele agora para baixo. O processo de desenhar no AutoCAD vai ser sempre esse. Clica no ponto, direciona para o lado que eu quero e digita o valor. Agora eu vou digitar ponto 5 e apertar Enter. Ponto 5, 50 centímetros na minha conversão, ok? Levando o mouse para o lado esquerdo agora, eu vou estar digitando o valor 1 e apertando Enter.
E para finalizar o meu desenho, eu posso simplesmente clicar aqui, olha. Cliquei e aperto ESC. Perfeito, olha lá, já fiz o meu primeiro desenho aqui no AutoCAD. Convertendo aqui as unidades de desenho do AutoCAD, eu vou ter 1 metro por 50, ok? Então, 1 metro por 50 centímetros aqui no meu desenho. Relembrando aí a ideia de que o AutoCAD é bastante repetitivo, eu vou fazer aqui um outro exemplo de desenho para que você possa saber qual ferramenta você vai trabalhar. Eu vou agora afastar esse objeto, vou levar ele aqui para o lado um pouco, olha. Vou aproximar mais e vou digitar agora o comando chamado Polyline. O comando Polyline, que está bem aqui do lado da linha, que quer dizer múltiplas linhas, vai ser digitado no teclado da seguinte maneira, PL, e vou apertar Enter. Para começar o meu desenho, eu posso também aproximar a linha aqui, olha, sem clicar, e depois movimentar o mouse para ele poder criar uma linha de projeção, indicando aqui qual é o ponto de partida do meu desenho. Então, vou dar um clique nesse ponto base e vou repetir o mesmo desenho. Olha lá, 1 metro, para baixo, ponto 5, para a esquerda, 1, Enter. E para finalizar, eu posso clicar aqui novamente ou digitar no teclado a letra C e apertar Enter. Esse comando C, Enter, que eu fiz agora, é o que a gente chama de subcomando. Esse é o termo que a gente vai trabalhar neste curso. Você pode fazer o mesmo comando para a ferramenta linha, ok? Então, eu acabei de desenhar aqui o mesmo objeto, seguindo esse conceito de desenho, tá ok? Então, 1 metro por 50 centímetros. Vamos fazer um outro desenho para que a gente possa entender aqui esse funcionamento da ferramenta e eu vou explicar qual a diferença entre o comando linha e o comando polylinha, ok? Vou desenhar agora utilizando a ferramenta retângulo, tá? A ferramenta retângulo está bem aqui, olha. Digitando no teclado REC Enter, ok? Vou aproximar aqui o meu objeto, vou levar ele aqui para o lado e vou dar um clique. E em seguida, vou começar a arrastar o mouse aqui, olha, sem clicar, tá certo? Você deve sempre trabalhar no AutoCAD sem segurar o botão do mouse, para que você consiga fazer o desenho mais livremente. No AutoCAD não existe nenhum comando de precisão que seja necessário você segurar. A gente vai entender isso um pouco mais para frente. Para desenhar aqui o retângulo, eu vou usar uma outra técnica. Ao invés de eu trabalhar com as opções que ele me dá aqui na barra de comandos, eu vou simplesmente digitar as coordenadas para poder desenhar. Uma das técnicas utilizadas no AutoCAD desde os seus primórdios é trabalhar através de coordenadas. Eu posso digitar um valor de x e um valor de y para que eu possa estar criando o meu desenho mais rapidamente. E durante esse treinamento, eu vou sempre trabalhar com um retângulo utilizando essa técnica. Mas depois a gente vai entender como é que funcionam as outras opções, ok? Então vamos lá. Vou digitar no teclado arroba. É a forma de eu abrir o comando, tá certo? E em seguida eu vou digitar as dimensões. Em x eu vou colocar o valor 1. Separo por vírgula e coloco agora o valor de y, que vai ser 0,5. Só que nessa configuração de coordenadas, eu vou estar trabalhando com o plano cartesiano. E no plano cartesiano a gente também sabe que existe valores negativos, né? Então, vou fazer o seguinte, ao invés de colocar 0,5 ali embaixo, eu vou colocar o valor menos 0,5. Lembrando que 0,5 é a mesma coisa de 0,50, ok? Então, olha, arroba 1, menos 0,5 e aperto Enter. Dessa forma, eu criei o meu objeto através das coordenadas. Para que a gente possa dar continuidade e não ficar com nenhum conceito perdido aqui, essa linha de comando que a gente tem do AutoCAD, ela sempre vai nos dar informações para que a gente possa desenhar.
Você também não precisa saber inglês para poder utilizar estes recursos. A gente vai estar aprendendo aqui de forma prática. Mas é interessante que você entenda cada processo. Para cada comando no AutoCAD, geralmente existe o que a gente chama de subcomando. Então, por exemplo, eu vou digitar novamente aqui PL Enter e vou começar aqui um ponto qualquer. Observe que ao clicar no primeiro ponto, ele já me dá aqui embaixo, olha, várias opções para que eu possa estar desenhando esse objeto. A gente vai entender algumas dessas opções durante esse treinamento base, tá certo? Então aí você vai estar aprendendo esses recursos. E cada subcomando vai ter realmente a sua função para que você possa desenvolver o seu desenho. Não necessariamente você vai precisar usar todos os subcomandos, ok? Vou apertar ESC para poder finalizar esse comando e a gente pode dar continuidade ao nosso conceito de desenho. Olha só. Observe que eu utilizei 3 ferramentas diferentes para criar o mesmo objeto. Como eu falei, o AutoCAD é uma ferramenta genérica que vai servir para diversas áreas. E aí você pode trabalhar de várias maneiras. Não é necessário você conhecer apenas um tipo de comando. Mas eu posso dizer que apenas com o comando linha eu conseguiria desenhar tudo, tá certo? Só com o comando linha. Sem precisar desenhar com outras ferramentas, como o Polyline e a ferramenta retângulo. O que existe de diferente no uso dessas ferramentas? Quando você desenha através da linha, o seu objeto ele vai estar totalmente separado. Olha só, cada pedaço aqui é uma parte do objeto. Ele não é uma coisa única. Quando a gente fala de polilinha, você tem apenas uma linha. Ou seja, isso aqui é um objeto só. Quando eu seleciono esse objeto criado com a ferramenta polilinha e esse objeto criado com a ferramenta retângulo, eu tenho exatamente a mesma coisa. Olha lá. No caso da ferramenta linha, ele seleciona apenas um objeto. Quando você cria polilinhas, é muito mais prático para você poder selecionar. Isso você não vai ter dúvidas, né? Olha lá, você vê que ele já selecionou. Uma coisa diferente também da polilinha é que ele tem um ponto aqui no meio, olha, diferente do que a gente vê aqui na linha. Na linha ele aparece como um quadrado, na polilinha ele aparece como um retângulo aqui achatado, né? Olha só. E esses pontos também são pontos que a gente pode estar manipulando. É o que ele chama de ponto de stretch, tá? Que você pode esticar aí o objeto. Mas a diferença maior é exatamente essa, é que o objeto ele vai estar unido. Eu posso dizer para você que esses objetos são exatamente iguais e que você pode optar por trabalhar com um ou com outro. A ferramenta retângulo, sem dúvida, é mais prática de você desenhar quando você tem 2 dimensões, porque você não precisa fazer cada linha. Da mesma forma, a polilinha ela é mais interessante quando eu tenho que fazer uma linha que vai ser um objeto único, para que eu possa também transformar depois. Mas aí a gente pode fazer o seguinte, eu vou mostrar para você agora, mais uma vez, como o AutoCAD é repetitivo e que você vai sempre escolher aquela melhor ferramenta para trabalhar, dependendo de cada caso. Eu vou transformar esse objeto agora numa polilinha e vou transformar esse objeto aqui em linha. Observe, selecionando todo o objeto e dando um único comando de modificação chamado Join, que é juntar, eu vou apertar J, Enter, e esse objeto agora passou a ser uma polilinha. Observe, iguais, olha lá. E esse objeto que eu criei como polilinha, eu posso selecionar o objeto e usar um outro comando, que é o comando explodir. X, Enter. Selecionando o objeto agora, eu tenho apenas as linhas. Observe que você pode escolher qualquer ferramenta para poder trabalhar com essa configuração e depois juntar ou explodir, dependendo da necessidade do seu desenho. A gente sempre vai trabalhar no AutoCAD entendendo que todo objeto inicialmente é um esboço e a partir desse esboço a gente vai desenvolver a nossa proposta, ok? Então é isso aí, nessa primeira aula sobre desenho a gente aprendeu aqui as configurações da ferramenta linha, polilinha e retângulo.
Na próxima aula estaremos conhecendo as ferramentas círculo e arco para que a gente possa dar continuidade ao desenho básico no AutoCAD. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar aí com os amigos. Muito obrigado, um forte abraço e valeu!